Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre a Grande Muralha da China. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Veja o vídeo até o final e faça seu comentário abaixo. Você já ouviu falar sobre as muralhas da China? Sabia que você pode ver do espaço? Fale também qual assunto você quer saber mais curiosidades nos próximos vídeos. E também comente o que você achou desse vídeo. Vamos lá! Conhecida como o Dragão de Pedra, a Grande Muralha da China começou a ser construída em 215 a.C. a fim de proteger a região contra ataques de inimigos. Segundo Lindeza, a ideia da muralha pode ter nascido da obsessão de Qin Shi Huang pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. A Muralha da China é um enorme muro fortificado que fica no norte da China. Quando falamos da China, é bastante comum nos lembrarmos de suas grandes invenções, como o papel, a pólvora e a bússola, de seu imenso território, de sua população de bilhões de pessoas, ou mesmo de suas obras de arte e de seu estilo arquitetônico peculiar e marcante. A muralha tem impressionantes 21.196,18 km de extensão, o que faz dela o monumento mais extenso já construído pelo ser humano. Sua construção começou no século III a.C. e se estendeu até o 17, durante a dinastia Ming. Duas razões motivaram essa obra gigantesca: a defesa do território e a proteção da chamada Rota da Seda. Entre os séculos 7 e 3 a.C., o território chinês ainda não era unificado, ou seja, não existia a China como conhecemos hoje. Até então, a região era composta por vários principados, que guerreavam entre si. Para proteção, esses locais construíram muralhas de defesa nas fronteiras. A divisão de território chinês durou até o 221 a.C., quando o primeiro imperador da dinastia Qin fundou a China. A partir daí, teve início a junção dos diversos muros de proteção que já existiam. Foi o pontapé para a primeira Grande Muralha, com 5.000 quilômetros de extensão. A ideia continuava a mesma: proteger o império. Já ouviu falar que dá para ver a muralha da China da Lua? Isso não é verdade. O boato surgiu em 1893, em uma revista dos Estados Unidos. Quem desmentiu foi o primeiro chinês a ir ao espaço, Yang Liwei, no início do século XXI. Ao longo da história, diversas dinastias governaram a China. Em cada uma delas, o processo de expansão da muralha continuou, assim como a restauração do que já havia sido feito. Guerras e a baixa qualidade do material usado causavam danos frequentes ao Grande Muro. Entre 1368 e 1644, o território foi governado pela dinastia Ming, responsável pela maior ampliação da muralha, que atingiu 7,5 mil quilômetros de extensão. Diversos materiais foram usados na construção da Grande Muralha: rochas encontradas na região, blocos de terra socada, tijolos e até corpos de pessoas que morreram durante a obra. A partir do século XVII, com a chegada da dinastia Qing ao poder, a obra foi deixada de lado. Essa dinastia deixou o poder em 1911, mas a situação da muralha só mudou a partir de 1980, quando Deng Xiaoping, líder chinês, comandou um processo de restauração. O objetivo era apenas melhorar a aparência da muralha, tornando-a turística. A muralha da China vai de Jiaoguo, oeste do país, até o rio Yalujian, leste do país. Além disso, atravessa o deserto de Gobi, algumas províncias e até uma parte do território que hoje pertence à Mongólia. São cerca de 8.851 quilômetros de extensão, entre 6 e 7 metros de altura e entre 4 e 5 metros de largura. Em 1986, a China inscreveu a muralha na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Os palácios imperiais das dinastias Ming e Qing, em Pequim e Shenyang, o Sítio do Homem de Pequim, as grutas de Mogao em Dunhuan, o Exército de Terracota e o Monte Tai também foram inscritos. As inscrições foram formalmente aceitas pelo Comitê do Patrimônio Mundial em 1987.
No entanto, um dos elementos mais lembrados da cultura chinesa é a Muralha da China. Também conhecida por Grande Muralha, uma das mais marcantes e conhecidas estruturas arquitetônicas já feitas pelo homem. Ela é também uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Construída com objetivos militares ao longo de diversas dinastias ao longo de mais de 2000 anos, a Grande Muralha teve grande importância na proteção do território do país e, hoje, é um dos mais conhecidos símbolos culturais da China e também uma das atrações turísticas mais procuradas pelos visitantes. Disse que a Grande Muralha da China foi desenvolvida para proteger o território chinês de povos externos, mas existem historiadores que enxergam o monumento como possuindo um objetivo bastante distinto: fornecer um local de trabalho conveniente para enviar os desordeiros, dar emprego para uma população cada vez maior de soldados sem trabalho, e também manter as forças militares fora da capital. Por não ser uma estrutura única, ou seja, por ter sido construída ao longo de séculos, em diferentes regiões, por diferentes povos e com diversos materiais, as características da muralha variam de acordo com a região em que o monumento está localizado. Em geral, os muros da Grande Muralha contam com largura de 7 metros em sua base e de 6 metros em seu topo, com uma altura média de 7,5 metros. Além dos muros da muralha, também fazem parte da imensa estrutura os fortes de proteção, as torres de vigilância e as portas e portões de acesso. As torres da muralha foram construídas para servirem como depósito de alimentos e abrigo para os trabalhadores. A distância entre elas variava. Uma torre tinha que visualizar os sinais emitidos pela torre vizinha. Essa comunicação era feita com sinais de fumaça preta, produzida por esterco misturado com palha. Na falta de esterco, eram utilizadas bandeiras brancas e pretas. O que chamamos de Muralha da China é, na realidade, um conjunto de muros ou fortificações, muitos dos quais são paralelos e não têm conexão entre si. Há trechos do muro que fazem longas curvas. Outros quase formam círculos. Será que o mais correto não é chamá-la de muralhas, no plural? Esse é um dos fatores que explicam por que essa construção é tão extensa. Lembremos que o território chinês, de leste a oeste, tem cerca de 5,2 mil quilômetros. Se o muro fosse uma única estrutura em linha reta, ele cobriria pouco mais da metade da circunferência da Terra, que é de 40 mil quilômetros. A obra levou cerca de 20 séculos para ser finalizada, tendo seu último trecho construído em 1368 e 1644, durante a dinastia Ming, o que gerou a mudança do tamanho calculado, que inicialmente era de cerca de 5 mil quilômetros e passou para mais de 8 mil quilômetros, comprovados em estudo recente. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre a Grande Muralha da China. Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução e catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, uma videoaula gratuita com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.